O método das 4 caixas, que milionários usam e você nunca aprendeu. Há coisas que nunca nos ensinaram na escola, segredos silenciosos que poderiam ter mudado radicalmente o destino de cada um de nós se tivessem sido revelados cedo. Entre eles, existe um método tão simples quanto poderoso, mas mantido nas sombras, porque quem o descobre cedo demais ganha um tipo de liberdade que não se vende em nenhum balcão de banco. Não se anuncia em nenhuma campanha de crédito e não se explica em comerciais que nos convencem a gastar mais do que podemos. Este método, chamado por alguns de o método das 4 caixas, não é apenas sobre dinheiro, mas sobre como o dinheiro se torna um reflexo de escolhas invisíveis, sobre como cada decisão pequena hoje molda o destino silencioso de amanhã. Se você nunca aprendeu sobre ele, não é porque ele não existia, mas porque quem controla o jogo nunca quis que você o descobrisse. Pense por um instante na forma como o sistema educacional foi desenhado. Você aprendeu fórmulas matemáticas complexas, equações de segundo grau, talvez até funções trigonométricas que jamais usou na vida adulta, mas ninguém lhe explicou como organizar o próprio salário, como dividir aquilo que ganha em partes que garantissem que você não apenas sobrevivesse, mas crescesse, protegesse e significasse o que conquistou. Por que será que ninguém nunca lhe deu essa equação simples que poderia ter feito toda a diferença entre viver escravizado pela dívida ou caminhar livre rumo a um futuro mais leve? O método das 4 caixas é como uma bússola escondida que os milionários carregam consigo sem fazer barulho. É tão simples que cabe em uma folha em branco, mas tão transformador que pode mudar a forma como você olha para cada conta paga, para cada moeda colocada de lado, para cada escolha que antes parecia irrelevante. Se você pudesse olhar para o seu salário como uma semente, aonde você a plantaria? Deixaria que fosse consumida inteira em terra árida de gastos impulsivos ou teria a paciência de dividi-la em 4 solos férteis capazes de dar frutos para o resto da sua vida? O mundo nos ensinou a gastar tudo que temos. O salário chega e com ele a sensação momentânea de alívio, apenas para desaparecer em dias ou horas, engolido por boletos, dívidas, desejos rápidos. A roda gira e você volta ao ponto de partida. É assim que muitos vivem anos inteiros, sempre acreditando que a solução virá de um aumento de salário, de uma promoção, de uma virada mágica que nunca chega. Mas, e se a verdadeira virada não estivesse no quanto você ganha, mas no como você organiza o pouco ou o muito que já entra em suas mãos? A primeira caixa do método chama-se construir. Imagine uma caixa dourada, onde cada tijolo que você deposita constrói um muro sólido, não contra o mundo, mas a favor da sua independência. Essa caixa é feita para você plantar estruturas, seja um fundo de reserva, seja uma pequena aplicação, seja um investimento em conhecimento que multiplica suas habilidades. Você já parou para pensar quantas vezes deixou de construir porque acreditou que precisava de muito para começar? E se um tijolo fosse suficiente para erguer as primeiras paredes? A segunda caixa é proteger. De que adianta construir se um vento inesperado pode derrubar tudo? Proteger é criar o guarda-chuva contra a chuva inevitável da vida. São seguros, é a reserva de emergência. São os cuidados que evitam que uma crise transforme sua trajetória em ruína. Quantas vezes você confiou apenas na sorte e se viu desamparado quando o imprevisto chegou? Quantas vezes acreditou que não precisava dessa caixa até que a tempestade veio sem aviso? A terceira caixa é expandir. Aqui está o segredo que muitos ignoram. Expandir é multiplicar o que já existe. É colocar o dinheiro para trabalhar enquanto você dorme. É deixar que cada semente se transforme em floresta. Quem nunca aprendeu a expandir, continua acreditando que o único caminho para crescer é trabalhar mais horas, vender mais tempo, sacrificar mais vida.
Mas e se você pudesse fazer com que seu dinheiro gerasse outros frutos em silêncio? E se pudesse plantar hoje uma árvore que continuará crescendo mesmo quando você não puder mais? E a quarta caixa, a mais misteriosa, é significar. Muitos acreditam que riqueza é apenas números, mas milionários sabem que dinheiro sem significado é vazio. Significar é usar uma parte do que você tem para criar memórias, para ajudar, para dar sentido ao que conquistou. Pode ser um café com um amigo, pode ser uma viagem curta, pode ser doar, pode ser investir em experiências que não voltam. Afinal, de que adianta acumular se você nunca encontra coragem para dar ao dinheiro o peso de algo que realmente importa? Este método não foi inventado em laboratórios secretos, mas descoberto na vida real, testado no silêncio de quem entendeu cedo que liberdade não é sobre ganhar mais, mas sobre saber usar o que se ganha. O sistema jamais vai lhe ensinar a usar essas 4 caixas porque prefere que você viva eternamente correndo atrás de mais, preso a dívidas, dependente de crédito. Mas você pode quebrar esse ciclo. Imagine agora a sua vida se cada salário recebido fosse dividido em 4 caixas. Uma parte sólida como tijolos, outra segura como um guarda-chuva, outra crescendo como árvores, outra dando sentido às suas conquistas. Você acredita que essa divisão poderia transformar não apenas suas finanças, mas sua forma de viver? Quantas vezes você se arrependeu de não ter organizado antes? Quantas noites perdeu o sono por causa de dívidas que poderiam ter sido evitadas se você tivesse protegido? Quantos sonhos deixaram de nascer porque você nunca expandiu? Quantos dias passaram em branco porque você esqueceu de significar? O método das 4 caixas não é uma fórmula mágica que enriquece da noite para o dia. Ele é um processo de disciplina, paciência e consciência. Mas quem já o aplicou descobre cedo que, com o tempo, o peso das dívidas se dissolve. A paz invade as noites de sono e a vida deixa de ser apenas uma corrida desesperada. Se você pudesse começar hoje, o que escolheria colocar em cada caixa? Qual delas você tem negligenciado? E se a caixa mais pequena fosse exatamente a que dá mais sentido a tudo? Parte do poder deste método é que ele não depende da quantidade, mas da constância. Não importa se você ganha muito ou pouco, importa se você tem coragem de dividir, de confiar que cada caixa é um investimento em si mesmo. É aqui que muitos falham, porque acreditam que só vale a pena quando se tem muito. Mas milionários sabem que o segredo é começar com pouco, mas nunca parar. Se amanhã você recebesse o mesmo salário de sempre e tivesse a chance de aplicar o método, você faria. Ou continuaria no ciclo de gastar tudo, esperar o próximo pagamento e viver em constante ansiedade. Quantas vezes você disse a si mesmo que começaria quando ganhasse mais, e se esse dia nunca chegar? Você prefere continuar esperando ou começar com o que já está em suas mãos? Quando você compreende as 4 caixas, percebe que não é o dinheiro que governa você, mas você quem governa o dinheiro. E isso muda tudo. O mundo financeiro, tal como nos foi apresentado, parece sempre complexo, cheio de termos técnicos, fórmulas complicadas e cálculos inacessíveis. Isso não acontece por acaso. A complexidade serve como uma cortina de fumaça. Porque, na essência, a construção da liberdade financeira não precisa ser complicada. O método das 4 caixas é prova disso. Simples, direto, quase óbvio, mas sistematicamente escondido de você. E essa simplicidade, muitas vezes, incomoda mais do que a complexidade, porque obriga a uma reflexão. Será que a vida inteira você só repetiu o que lhe disseram sem nunca questionar? Milionários entendem algo que quase ninguém percebe. O segredo não está em quanto você ganha, mas em como você distribui aquilo que ganha. Eles sabem que o dinheiro sempre precisa de destino claro. Quando o salário entra e não existe destino definido,
Ele escorre por entre os dedos, evaporando em compras pequenas, prazeres momentâneos, dívidas crescentes. Mas quando existe propósito, quando cada parte do dinheiro tem uma função, então ele deixa de ser apenas moeda e se transforma em alicerce. Imagine um rio que corre livremente, sem margens, sem contenção. Ele se espalha, se perde, não gera energia, não serve a ninguém. Agora, imagine esse mesmo rio canalizado, dividido, direcionado em 4 caminhos diferentes, cada um alimentando uma parte essencial da vida. Esse é o método das 4 caixas. Não se trata de cortar desejos, mas de organizar prioridades. A primeira caixa, construir, muitas vezes é ignorada pelos que vivem esperando um grande momento para começar. Mas milionários sabem que o segredo está em não esperar. Eles começam pequeno, constroem com o que têm, mesmo que seja simbólico. Construir significa erguer as bases de algo duradouro. Pode ser um fundo simples, uma aplicação conservadora, até mesmo investir em aprendizado. Cada tijolo colocado nessa caixa é um passo rumo a uma vida onde a estabilidade não depende apenas do próximo pagamento. Pergunte a si mesmo: quantos tijolos você já colocou na sua caixa de construção ou continua acreditando que o castelo virá pronto quando você ganhar mais? Na segunda caixa, proteger, está um dos pontos mais negligenciados pela maioria das pessoas, porque proteger exige humildade para reconhecer que imprevistos acontecem. Muitos vivem como se o amanhã estivesse garantido, gastando tudo, confiando na sorte, ignorando a realidade de que acidentes, doenças, crises e demissões acontecem. Milionários não deixam a vida ao acaso. Eles erguem guarda-chuvas antes da chuva cair. E você, quantas vezes se encontrou sem abrigo porque nunca se preparou? Quantos meses teria resistido sem salário se uma crise tivesse chegado ontem? A terceira caixa, expandir, é a que mais causa desconforto em quem nunca foi ensinado a investir. Porque expandir exige romper a mentalidade de sobrevivência, é deixar de acreditar que dinheiro só cresce com mais horas de trabalho. Milionários sabem que seu dinheiro deve estar sempre em movimento, trabalhando enquanto eles descansam. São os investimentos, os negócios, as ideias multiplicadas. E você, quantas vezes já pensou que investir era arriscado demais, sem perceber que o maior risco é nunca expandir? Afinal, não expandir significa aceitar que sua vida inteira estará limitada ao que você consegue produzir com o próprio suor. E a quarta caixa, significar, é aquela que muitos desprezam, porque acreditam que o dinheiro só deve servir para pagar contas. Mas viver sem significado é viver vazio. Milionários entendem que riqueza não é apenas acumulação, mas a capacidade de dar sentido ao que se tem. Essa caixa é sobre memórias, sobre experiências, sobre aquilo que o dinheiro pode comprar, mas que não tem preço. E você, quando foi a última vez que usou seu dinheiro para significar, para transformar uma simples tarde em lembrança eterna? Quando você enxerga as 4 caixas, percebe que elas não competem entre si, mas se complementam. Construir sem proteger é frágil. Proteger sem expandir é limitado. Expandir sem significar é vazio. Significar sem construir é efêmero. É o equilíbrio entre elas que cria o ciclo da liberdade. E milionários sabem disso. O mais interessante é que esse método não foi criado para milionários. Foi descoberto e usado por eles ao longo do caminho. Eles não esperaram ficarem ricos para aplicá-lo. Eles aplicaram primeiro e por isso ficaram ricos. É como plantar antes de colher, mas quem vive no imediatismo nunca entende, porque prefere a fruta de hoje à árvore que dará frutos para sempre. Talvez você esteja se perguntando se é tarde demais para começar. Essa é uma pergunta comum, mas a resposta é simples. Nunca é tarde. O que você tem agora é exatamente o que precisa para começar. Não é o tamanho do seu salário que define seu futuro,
mas a disciplina de separar cada parte, de alimentar cada caixa, de entender que cada moeda tem uma função. O que diferencia os que conquistam dos que apenas sonham é a ação. Você vai esperar até quando para dar o primeiro passo? O método das 4 caixas também revela algo que poucos percebem. Dinheiro é apenas um reflexo de escolhas emocionais. Muitos não constroem porque têm medo de abrir mão do conforto imediato. Não protegem porque acreditam que nada de ruim vai acontecer. Não expandem porque têm medo de perder. Não significam porque se sentem culpados em aproveitar. Cada caixa exige não apenas disciplina, mas coragem para enfrentar os próprios medos. Você já se perguntou por que tantas pessoas ganham bem e ainda assim vivem endividadas, enquanto outras com salários menores conseguem prosperar? A diferença está aqui. Os primeiros deixam o dinheiro escorrer sem destino. Os segundos dão direção clara. O salário, seja pequeno ou grande, é só o começo. O método é o mapa. A disciplina é o caminho. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que gastou em coisas sem valor, que poderiam ter sido sementes em uma das caixas? Quantos anos já se perderam porque você acreditou que não dava para começar com pouco? Quantas oportunidades de expandir foram descartadas porque o medo falou mais alto? O método das 4 caixas é mais do que uma técnica financeira, é uma filosofia de vida. Ele ensina a olhar para cada recurso como uma oportunidade de construir algo maior, de proteger contra o inesperado, de expandir além das limitações e de significar o que muitas vezes é esquecido. Imagine agora se há 5 anos você tivesse começado a dividir cada salário em 4 caixas. Quanto teria construído? Quanto teria protegido? Quanto teria expandido? Quantos momentos teriam ganhado significado? Se a resposta te traz arrependimento, transforme isso em motivação, porque os próximos 5 anos ainda estão em aberto. A pergunta é: você vai continuar repetindo o mesmo padrão ou vai decidir aplicar algo diferente? Milionários não são diferentes de você em inteligência ou capacidade. O que os diferencia é a forma como tratam o dinheiro. Eles não deixam o destino decidir, eles decidem o destino. E isso começa em escolhas pequenas, quase invisíveis, mas repetidas todos os meses. Se você pudesse começar agora, qual seria a primeira caixa que alimentaria? Qual é a mais urgente para a sua vida hoje? Qual é a que você mais tem negligenciado? A resposta para essas perguntas pode ser o início de uma mudança que você nunca imaginou possível. O maior inimigo da sua liberdade nunca foi a falta de dinheiro, mas a falta de direção. Quantas vezes você já repetiu para si mesmo que ganharia mais e então, finalmente, tudo ficaria bem? Mas quando o mais chegou, a sensação de sufoco continuou. Isso acontece porque dinheiro sem direção sempre encontra um caminho de dispersão. É como encher água em um balde furado. Quanto mais você coloca, mais rápido ela escorre. O método das 4 caixas não tampa os furos apenas. Ele constrói um novo recipiente, sólido, capaz de suportar o peso do tempo. A verdade é que quase todos fomos treinados para acreditar em fórmulas mágicas. Trabalhe mais horas, faça um curso milagroso, espere a sorte mudar. Mas os milionários não esperam a sorte, eles criam sistemas. E esse é o segredo que quase nunca é contado. Liberdade não vem de sorte, vem de método. Pergunte a si mesmo: quantos anos você já apostou em sorte e quantos investiu em método? Pense nas 4 caixas como 4 guardiãs. Cada uma segura uma chave para um portão da sua vida. A caixa de construir abre o portão da estabilidade. Sem ela, cada vento derruba sua casa. A caixa de proteger abre o portão da segurança. Sem ela, cada imprevisto se torna uma tempestade. A caixa de expandir abre o portão da abundância. Sem ela, você se condena a viver apenas da sua força. A caixa de significar abre o portão da plenitude. Sem ela, tudo que você conquistar
parecerá vazio. Quando você entende isso, percebe que viver sem alimentar uma dessas caixas é como caminhar por uma estrada com portões sempre trancados. O curioso é que muitos que rejeitam o método dizem que querem liberdade, mas o que realmente buscam é alívio momentâneo. Eles preferem um prazer instantâneo a uma construção duradoura. Mas e você? Está buscando liberdade ou apenas alívio? Porque existe uma diferença brutal entre os dois. O alívio é passageiro, a liberdade é permanente. O alívio engana, a liberdade transforma. O método das 4 caixas também é um espelho. Ele reflete quem você é de verdade diante do dinheiro. Se você negligencia a caixa de construir, talvez tenha medo de olhar para o futuro. Se ignora a caixa de proteger, talvez viva numa ilusão de invulnerabilidade. Se despreza a caixa de expandir, talvez ainda esteja preso à crença de que dinheiro é limitado. Se esquece a caixa de significar, talvez viva num ciclo onde trabalhar é só sobreviver. O dinheiro em si nunca é neutro. Ele revela a sua mentalidade. Então pergunte a si mesmo, o que sua forma de gastar está revelando sobre você? Imagine sua vida como um jogo. A maioria joga para não perder. Os milionários jogam para ganhar. Qual é a diferença? Quem joga para não perder gasta tudo com proteção imediata, sempre correndo do medo. Quem joga para ganhar constrói, protege, expande e significa de forma equilibrada. Eles sabem que, em longo prazo, não há vitória sem coragem. E coragem aqui não significa arriscar de forma irresponsável, mas enfrentar a si mesmo e mudar padrões. Talvez você ainda se pergunte, por que nunca ensinaram isso na escola? Porque não é interessante para o sistema que as pessoas sejam livres. O sistema precisa de consumidores, não de construtores. Precisa de trabalhadores endividados, não de investidores conscientes. Precisa de pessoas correndo atrás de alívio, não de liberdade. A educação tradicional foi feita para formar engrenagens, não para formar donos de máquinas. É duro ouvir isso, mas você sente que é verdade. Então a questão é, até quando você vai aceitar ser apenas uma engrenagem? Olhe para trás na sua história. Quantas vezes você repetiu os mesmos erros? Quantos meses começaram com promessas de mudança e terminaram iguais? O método das 4 caixas não é sobre dinheiro, é sobre quebrar ciclos. Porque o que prende a maioria não é a quantidade que entra, mas o ciclo repetitivo que nunca muda. E se você pudesse quebrar esse ciclo agora, como estaria sua vida em 5 anos? Cada caixa também representa uma parte da sua identidade. Construir fala da sua visão de futuro. Proteger fala do seu respeito pelo presente. Expandir fala da sua confiança em si mesmo. Significar fala da sua alma. Negligenciar qualquer uma delas é negligenciar uma parte de você. Não se trata apenas de números, mas de integridade. E aqui surge uma reflexão poderosa. Se amanhã você perdesse tudo que tem, o que sobraria? Se você tivesse construído, ainda teria uma base. Se tivesse protegido, teria resiliência. Se tivesse expandido, teria fluxos funcionando por conta própria. Se tivesse significado, teria lembranças e valores que não podem ser tirados. Agora, se você não tem nada disso, o que realmente está sustentando sua vida? Milionários não são pessoas que nunca caem. Eles caem, mas se levantam mais rápido porque as 4 caixas seguram seus passos. A vida não promete estabilidade, mas o método constrói resiliência. E você? Quanto tempo leva para se levantar de uma queda? Talvez o maior poder do método seja a clareza, porque quando você divide, você enxerga. Quando tudo está misturado, o dinheiro parece insuficiente, mas quando você separa, percebe que cada parte cumpre uma função. Isso reduz a ansiedade, porque a mente entende que existe ordem. A bagunça gera medo, a ordem gera confiança.
E quantas vezes sua vida financeira foi apenas bagunça disfarçada de esforço? Agora pense, se você não mudar, onde estará daqui a 10 anos? Continuará repetindo padrões, reclamando da falta de dinheiro, esperando que um aumento resolva sua vida? Ou finalmente assumirá o controle, criando um sistema que transforma até pouco em muito? Porque liberdade não se conquista com discursos, mas com disciplina. A verdade é que você já tem tudo o que precisa para começar. Não precisa de milagres, não precisa de segredos inacessíveis, não precisa de promessas falsas. Precisa apenas de um método e da coragem de aplicá-lo. O método das 4 caixas não é mágico, mas parece mágico porque os resultados aparecem onde antes só existia frustração. Se hoje você colocasse 30% do que ganha em construir, 30% em proteger, 30% em expandir e 10% em significar, como estaria sua vida daqui a 1 ano? Quanto teria acumulado? Quanta segurança teria criado? Quantas oportunidades teria aproveitado? Quantas memórias teria vivido? Essas perguntas são incômodas porque expõem o que você poderia ter feito e ainda não fez. Mas também são libertadoras porque revelam que ainda dá tempo. O dinheiro é apenas um meio. O verdadeiro objetivo é liberdade. Liberdade para decidir, para viver, para escolher. Liberdade para não ser refém de dívidas, de patrões, de circunstâncias. Liberdade para ter tempo com quem importa, para viver experiências, para construir algo que dure além de você. E a liberdade começa quando você decide que cada moeda que entra vai para o lugar certo. Então, aqui está a verdade final. Os milionários não ficaram ricos porque tinham sorte, inteligência fora do comum ou oportunidades exclusivas. Eles ficaram ricos porque aplicaram um método que qualquer pessoa poderia aplicar. Eles dividiram, organizaram, protegeram, multiplicaram e significaram. A diferença é que eles começaram. A pergunta que resta é: e você? Vai começar ou vai continuar esperando? O método das 4 caixas está diante de você agora. Construir, proteger, expandir, significar. 4 caminhos que juntos formam uma estrada para a liberdade. Você pode ignorar e voltar ao caos, ou pode assumir o controle e criar uma vida diferente. O que você escolherá? Não apenas assista, transforme o seu futuro. Clique em inscrever-se agora e faça parte do movimento de pessoas que estão reescrevendo sua história financeira com o método das 4 caixas.